Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa emergência invisível, mas que é super real: a segurança digital no mundo moderno. A verdade é que a inteligência artificial transformou radicalmente e da noite para o dia a maneira como as fraudes acontecem. As táticas mudaram tanto que construir um kit de defesa imediato deixou de ser só uma recomendação de segurança para se tornar uma exigência absoluta de sobrevivência no ambiente digital. A tecnologia muda, mas o alvo do golpe é sempre o mesmo: a emoção. Olha só, o ponto crucial aqui é exatamente esse. A tecnologia que os criminosos usam hoje é invisível, super complexa e, sinceramente, assustadoramente nova. Mas a psicologia por trás da fraude, essa continua idêntica. Os hackers continuam concentrando todos os esforços em invadir não os computadores, mas a nossa mente. O alvo final sempre vai ser a emoção humana. E para construir essas defesas na prática, o nosso roteiro de hoje é bem direto. 1. O alvo é a emoção. 2. Clonagem de voz e áudio. 3. A ameaça dos vídeos falsos. 4. Mensagens e ofertas perfeitas. E 5. O guia de defesa digital. Vamos lá, número 1. O alvo é a emoção. Esse contraste entre os golpes antigos e os atuais ilustra de forma brilhante como a evolução das fraudes foi silenciosa. No passado, vamos combinar? Era fácil dar risada de e-mails de um falso príncipe cheio de erros grotescos de português e super genéricos. Só que hoje a realidade é outra. Com o uso da inteligência artificial, a comunicação chega com uma gramática impecável, vozes clonadas perfeitamente e um contexto tão hiperpersonalizado que faz qualquer mente brilhante duvidar das próprias desconfianças. E o grande truque por trás de toda essa perfeição tecnológica é induzir o que a gente chama de estado de pânico. Trata-se de uma resposta emocional fabricada de forma proposital. Ela é ativada por uma falsa sensação de urgência que beira o absurdo. Sabe, coisas do tipo é agora ou nunca, ou transferência sob risco de bloqueio judicial. O único objetivo de quem está atacando é impedir o nosso raciocínio lógico frontal. Quando a urgência fala mais alto, o cérebro simplesmente pula as etapas analíticas. Por isso, parar e respirar fundo é literalmente a primeiríssima linha de defesa contra qualquer sistema avançado. Número 2 na nossa lista: clonagem de voz e áudio. A notícia boa no meio disso tudo é que algoritmos não têm pulmões. Pois é, áudios falsificados costumam apresentar um tom meio robótico ou sem emoção. Mas o maior deslize das máquinas é justamente a ausência da respiração. Pessoas reais fazem pausas e puxam o ar entre as palavras. A inteligência artificial quase sempre pula essa etapa. Prestar atenção nesses ritmos irregulares de fala e em ruídos de fundo que simplesmente não combinam com a cena narrada derruba o disfarce na hora. Além de escutar, existe uma forma bem ativa de forçar o algoritmo a se revelar: o genial teste do silêncio. Funciona assim: durante uma chamada de áudio que pareça meio estranha ou gere alguma desconfiança, basta forçar uma pausa. Sabe aquele silêncio constrangedor no meio de uma resposta? É exatamente nesse vazio da conversa que a máscara do software escorrega. Dá para notar atrasos completamente irreais enquanto a máquina processa a resposta apropriada, ou até escutar uns ruídos metálicos discretos que denunciam que não tem uma pessoa real do outro lado da linha. O mais curioso é que, diante de ameaças super digitais, a melhor proteção acaba sendo puramente analógica. Implementar uma defesa familiar no dia a dia neutraliza essas invasões de um jeito incrível. Combinar previamente uma palavra-chave secreta para emergências reais funciona como uma barreira de baixo custo e altíssima eficiência. E na falta de um código combinado, a dica é lançar mão de perguntas nostálgicas que jamais foram documentadas na internet. Por exemplo, perguntar o nome daquele vizinho de 10 anos atrás ou a cor de um carro antigo da família. Isso quebra completamente o banco de dados de qualquer golpista. Indo para o número 3. A ameaça dos vídeos falsos. Aqui, a visão analítica precisa focar naquilo que o computador ainda pena para renderizar. Repare bem na frequência das piscadas. A figura no vídeo geralmente mantém um olhar meio zumbi, fixo e vidrado, ou então pisca de um jeito mecanizado e cronometrado até demais. A sincronização dos lábios também costuma escorregar durante palavras mais rápidas, mas o verdadeiro calcanhar de Aquiles visual está nas bordas. Fixar o olhar na linha do queixo ou nas sombras dos cabelos costuma revelar texturas de pele que parecem plastificadas, totalmente artificiais. E a melhor técnica para desmantelar essa ilusão ao vivo é o teste de movimento lateral. Como os modelos de inteligência artificial calculam a simulação do rosto baseados numa projeção frontal, quebrar essa geometria força o erro do sistema. Numa chamada de vídeo suspeita, o ideal é pedir para que o rosto seja virado de perfil ou, mais simples ainda,
Que a pessoa passe a mão espalmada na frente da própria boca. Quando acontece essa obstrução visual, a máquina perde o rastreamento na mesma hora, fazendo com que a imagem inteira estoure em falhas ou fique grotescamente borrada. Número 4. Mensagens e ofertas perfeitas. Quando o assunto é anúncio gerado sinteticamente, o diabo realmente mora nos detalhes. A inteligência artificial pode até escrever códigos complexos, mas pelo visto ainda se enrolam na hora de contar até 5. É muito comum observar imagens promocionais exibindo mãos com 6 ou 7 dedos. A atenção no cenário também revela bastante coisa. Os textos no fundo costumam ser borrões ilegíveis, parecem até um alfabeto alienígena. E, evidentemente, os links de destino continuam sendo armadilhas clássicas, trazendo URLs levemente alteradas para imitar grandes marcas. Agora, o que é realmente interessante na regra dos 5 minutos é a simplicidade matemática da defesa. Diante de qualquer oferta irrecusável ou de uma mensagem super urgente, estipular a regra sagrada de esperar 5 minutos pode salvar qualquer conta bancária. O simples ato de aguardar inativo quebra o estado de pânico prolongado e devolve toda a capacidade de raciocínio lógico que a gente precisa para identificar as manipulações que estão em jogo. E chegamos ao número 5, o Guia de Defesa Digital. O objetivo de uma verificação rápida como essa é tornar o comportamento defensivo um hábito puramente mecânico, quase no piloto automático. Ao deparar com uma situação de emergência familiar pedindo transferências de dinheiro, a regra é imediata. Encerra-se a comunicação suspeita e liga-se diretamente para o número verdadeiro que está salvo nos contatos. Quando um vídeo de uma pessoa famosa oferecer atalhos mágicos de dinheiro na internet, a ação não deve ser investigar a oferta, mas sim ir direto no botão de denunciar o anúncio. E no caso de e-mails com intimações jurídicas esbanjando urgência extrema, a postura mecânica é desviar o olhar do texto principal e focar exclusivamente em verificar o endereço eletrônico exato logo depois do arroba. Transformar a preocupação em ações pré-programadas destrói a eficiência dos ataques. Além das checagens visuais, aquela higiene digital básica continua tendo um peso colossal para neutralizar invasões. Cruzar a confirmação de informações vitais por outros canais é lei. Se chegou um aviso por um aplicativo de mensagem, o ideal é confirmar pelo aplicativo oficial no celular ou ligando. Manter sistemas e antivírus atualizados, junto com a famosa autenticação em 2 fatores, blinda a imensa maioria das contas. E na pior das hipóteses, se um ataque der certo, agir rápido nas horas seguintes é decisivo. Avisar o banco imediatamente e salvar prints e comprovantes antes que as mensagens sumam aumentam muito as chances de conseguir um estorno. Certo? Vamos mergulhar nisso uma última vez para gravar bem o princípio que norteia todo esse esforço de defesa. O ponto de equilíbrio para navegar no mundo digital de hoje exige manter o ceticismo como padrão absoluto. Adotar essa postura não significa ser paranoico, de jeito nenhum, mas sim ser estrategista no processamento das informações. Quando qualquer proposta soa maravilhosamente bem, ou quando exigem atitudes com ultimato de tempo e muito desespero, a probabilidade de ter um motor algorítmico agindo nas sombras, tentando forçar um erro humano, é gigantesca. E isso acaba deixando um desafio mental enorme no ar, já que as ferramentas tecnológicas estão conseguindo espelhar a realidade de um jeito cada vez mais imperceptível, a nossa noção de confiança sofreu um abalo sísmico. A grande verdade é que a segurança na internet agora exige checagem contínua. A autenticidade no ambiente digital não é mais a regra. Ela precisa ser exaustivamente comprovada dia após dia. A gente agradece demais por acompanharem mais essa análise. É fundamental manter as conexões seguras e o ceticismo sempre ativado. Até a próxima!